Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que há debaixo do céu. E feita esta voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos se maravilhavam e se admiravam, dizendo uns para os outros: não são galileus todos estes que falam? Como, pois, os ouvimos nós, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos e elamitas, e os que habitamos na Mesopotâmia, e na Judéia e na Capadócia, no Ponto e na Ásia, e na Frígia e na Panfilha, no Egito e nas partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, judeus e prosélitos, cretenses e arábios, ouvimos-los falar em nossas línguas as maravilhas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? Mas outros, escarnecendo, diziam: estão cheios de mosto. Então Pedro, em pé com os 11, levantou a sua voz e falou-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sede isto notório e escutai as minhas palavras. Porque estes não estão ébrios como vós supondes, pois é a hora terceira do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos verão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. E farei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de vir o grande e notável dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Homens israelitas, ouvi estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres e prodígios e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos sabeis. A este, entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós por mãos de iníquos matastes, crucificando, ao qual Deus ressuscitou, soltos os langores da morte, porque não era possível que por ela fosse retido. Porque Davi diz dele: via o Senhor sempre ante mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua se regozijou, e ainda a minha carne descansará em esperança, porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria com a tua presença. Homens e irmãos, allow-me dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até ao dia de hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar no seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. A este Jesus ressuscitou Deus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração, e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: homens e irmãos, que faremos? E Pedro lhes disse:
arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta perversa geração. De sorte que os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia foram acrescentadas quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam-nos por todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes cada dia no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia à igreja os que haviam de ser salvos.